salve nação, beleza? Saudação rubro-negras, Rafa Rene aqui e hoje viemos com mais um vídeo inédito, dessa vez com uma polêmica do Mauro César falando que o time do Flamengo ainda existe panela, aquela famosa panela de 97 que todo mundo lembra que ficou famosa na época do Paulo Souza. Mas vamos lá assistir junto, mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. E eu preciso de vocês, estamos quase batendo a meta de 500 inscritos. Com isso, rapaziada, redes autorais da Jovem Pan aqui embaixo e vamos assistir juntos. Então acho que essa é a questão. Agora, ele também cometeu alguns deslizes ali, como teve acertos também. E um dos acertos dele, que até ele é criticado por isso, eu entendo, é conseguir tapar o nariz algumas horas e ir levando, sabe, do jeito que vai. Sábado, por exemplo, o Diego Ribas no sábado, o que foi aquilo, né? Ele perde a bola que gera o gol do Cuiabá, sabe? Mas assim, ele não tem condições, de comprar essa briga. Então. Ele herdou uma bomba. O Flamengo renovou o contrato. Você vê, houve uma declaração, muita gente não lembra disso, na TNT, que o Mauro também conhece. Lá esteve o senhor Felipe Luiz, que é um ótimo jogador, um cara articulado, inteligente, gosto demais do futebol filipino, acho um cara bem diferente. Mas ele deu uma entrevista que ele falou mais ou menos o seguinte: olha, naquela partida, aquilo foi uma final, Flamengo e Inter no Maracanã, 2-1. Rodinei era do Internacional, emprestado, o Inter lá, um milionário colorado, pagou 1 milhão, que era a multa para escalado contra o Flamengo, um devaneio, uma loucura, meu Deus, mas fizeram isso. O Rodinei falhou no gol de empate do Flamengo, depois deu um pisão no Felipe Luiz e foi expulso. O Rodinei disse que ele e o Diego Ribas chegaram a interpelar o árbitro, sugerindo que não expulsasse o Rodinei porque não foi por mal, porque gostam muito do Rodinei. Meu Deus do céu, onde já se viu? Isso é gravíssimo. Mas como o Flamengo foi campeão, isso passou. Se ele não tivesse sido campeão, acho que ele nem teria coragem de contar essa história. Onde os interesses do clube podem ficar em segundo plano diante da brodagem dos caras? Você vê o nível da... Isso é panela, gente. O nível da panela que domina o Flamengo. O Rodinei é meio que o animador da turma, é um cara bem-humorado, brincalhão e tal, Rodilindo. Mas tem ele, Felipe Luiz, o Diego Alves, o Diego Ribas, tinha o Arão, já foi. Então, assim, o Paulo Souza, quando chegou, falaram, pega essa panela e a panela devorou ele. Por quê? Porque quem contratou, não estou dizendo que o Paulo Souza não cometeu erros, mas ele foi chamado para fazer uma faxina. Na hora, tiraram o material de limpeza, tirou tudo, não deixaram faxinar nada. Falaram, rua para você. E demitiram o cara. Quando o Dorival chegou, ele pensou, peraí, se eu fizer algo parecido... Tô frito. Primeira coisa que ele fez, ele fechou com os caras, e isso é uma gestão que ele vai ter que fazer até o final do ano. Porque no ano que vem, se ele ficar para o Flamengo ano que vem, se ele for campeão especialmente, ele não vai ter mais o Diego Alves, que ele já teve problema em 2018, e ele conseguiu administrar dessa vez. Não vai ter o Diego Ribas, não vai ter mais o Arão, possivelmente não vai ter mais o Felipe Luiz, não sei se vai continuar. E outros que são, de repente, influenciados por esses caciques do elenco. Isso é muito relevante no futebol. Ele teve, eu acho que é uma certa habilidade. O Diego Ribas... Um dos grandes méritos do Dorival Júnior foi exatamente essa gestão. E você vai levando, porque você não tem como. Você vê o caso do Diego Alves. O Diego Alves, no meio do ano, ele poderia ter saído para algum clube tudo. Ele ficou lá. Ele está no elenco. Ele não joga, ele fica no banco, ficou um tempão machucado, mas está no elenco. Será que ele está feliz? Como é que funciona? Teve problema com o Dorival em 2018. Teve problema esse ano com o Paulo Souza. Você tem um jogador ali, ele está ali no grupo. Então ele vai ter que ir levando até o final. O caso do Diego Ribas, acho que cabe mais agora ao próprio Diego Ribas. O que ele fez? Ele pegou uma bola na frente da área, ao invés de fazer um passe, de tocar para o lado, ele tentou conduzir. Foi desarmado, o Flamengo tomou o gol. A torcida ficou furiosa. Ele não tem mais condições de jogar futebol no nível que o Flamengo pretende praticar. É isso. Ele foi um ótimo jogador, acho que ele está na história do clube. Aí é uma questão até do cara. Isso é a minha opinião, tá? Eu não sou amigo dele, sou jornalista, não conheço o Diego, mas se eu fosse amigo, eu falo, cara, para. Ou então vai jogar, sei lá, nos Estados Unidos, Oriente Médio, algum lugar onde tem um futebol mais maneirinho e tal. Aqui não vai dar, cara. Mas você acha que é aceitável o Dorival colocar ele por esse medo? Ou também não é uma falta de pulso? Pô, calma aí. Tá no grupo, é um líder, mas fica no banco. Eu acho péssimo isso. Mas eu acho que ele não tem opção. Entendeu? Eu acho péssimo, mas acho que ele não tem opção. É mais ou menos como você, na política, ter que fazer alguns acordos com partidos. Porque você precisa dos votos daqueles... Não é o ideal, mas você precisa, às vezes... É isso. O Flamengo tem um centrão. Então você tem que administrar isso aí. Não dá para chegar e falar assim, olha, eu vou barrar o Diego, não joga mais. Quais efeitos... Gente, o Diego chegou ao ponto de, numa entrevista que um repórter, Fernê Casagrande, do jornal O Dia e do SBT, ia fazer com o Thiago Maia. Isso está gravado, né? Numa sala lá de coletiva lá, então uma entrevista exclusiva, agendada pelo pessoal da comunicação do clube, pelos profissionais do clube. O Diego Ribas entrou nessa sala, perante várias testemunhas. Esse vídeo depois viralizou, quer dizer, ele passou para alguém, ironizando o repórter,
pelo fato de que eles têm lá uma rixa entre eles, alguma coisa, não sei quem tem razão, não é problema meu, se é o Veneza, se é o os dois estão errados. Se é o Diego, ou se os dois estão errados, que é possível também, aí é outra questão, não quero entrar nesse pormenor. Mas a questão é que ele entrou gravando, esse vídeo viralizou, não aconteceu nada. Você imagina, numa empresa, né, o Landim, que vem do mundo corporativo, né, numa empresa você tem lá um funcionário, por mais importante que ele seja um gerente, até um diretor, tem alguém dando uma entrevista para um jornalista numa sala, né, alguém autorizado pela assessoria de imprensa dessa grande corporação, e aí, de repente, esse funcionário entra lá filmando para resolver um problema pessoal dos dois ali, uma parada entre eles. E esse vídeo viraliza. O que passa para os acionistas da empresa? Que bagunça, hein? Cara, entra. O Flamengo, lembra aquela frase lá na época do Valdemar, não sei o quê? Tem uma frase, uma das frases soltas assim, Flamengo não é bagunça não. Até hoje, essa frase ecoa no Flamengo, isso é uma bagunça, gente. Porque você vê a força que o jogador tem. O cara não teme nada. Ele acha que ele pode fazer o que ele quer ali dentro. E esse jogador vai embora do Flamengo no final do ano. Aí o Dorival, ano que vem, pode trabalhar num ambiente mais limpo, no sentido de não ter tantas influências. Desde que o Flamengo não faça bobagens, né, em renovações equivocadas e faça as contratações com uma certa, digamos, estratégia de ter um... Porque o time de 2019 já mudou todo, né, gente? Já não tem mais quase ninguém, né? Tá saindo todo mundo, e cada vez mais. Então, acho que o Dorival, ele vai ali compondo. Ficou mais o pessoal da frente, né? Repito, acho péssimo, mas não vejo saída para ele. Se eu me coloco no lugar dele, o que eu faria? Bem, se eu brigo com o Diego Ribas, ele vai talvez me colocar na situação... Muito do mérito do Dorival não passa só pela questão tática, física, técnica, passa por essa questão administrativa. Aliás, foi a primeira coisa que ele fez, também foi uma das coisas que o fizeram ele ser contratado. Aliás, é a característica dele. Muitíssimo bem. Essa é a característica dele. Aliás, eu acho que umas áreas mais, outras áreas menos, se eu fosse gestor, e é sorte de que nenhuma empresa me contratou para isso. Vamos pensar seriamente nem em casa. Uma das melhores... Eu prefiro, às vezes, se você tá uma coisa meio empate técnico, eu vou preferir sempre a melhor pessoa. E às vezes até menos, porque exatamente essa pessoa, pelo menos, não vai pode não te criar soluções, mas certamente não causará outros problemas que outras pessoas causam. Então, assim, muito do mérito do Dorival, ele chegou na Gávea para isso, foi exatamente, vamos fazer o seguinte, cara, vocês jogam muita bola, vamos parar de... Não vou dizer sacanagem, eu tenho muito forte, mas vamos voltar a jogar o que você sabe. O Paulo não foi legal, vocês não foram legal também com o Paulo Souza, tudo essa... Conseguiu abraçar os caras dentro do possível e o resultado está aí mesmo. Final de Copa do Brasil, final de Libertadores, e passa muito para essa gestão de grupo do Dorival. Não só como profissional, mas como pessoa. Mas às vezes prejudica o time também. Não, mas então, prejudicava o time. O Diego já prejudicou o time algumas vezes. Sim, tem muito mérito, tem uma história fantástica no Flamengo, todo nessa linha do Paulo. Ele poderia conversar com o Diego, na minha opinião. Eu te acho importantíssimo pro grupo. De repente até conversou, mas sim, mas se você colocar... Mas aí não coloca pra jogar. Não coloca, ele é reserva. O Diego é reserva. Mas são eu. Você acha que ele não chegou no Vidal? Você acha que ele não chegou no Vidal? Ele tem entrado bem menos. Mas ele joga. Você não acha? Não, nem sempre. Bem pouco. Nem sempre. No jogo anterior ele não jogou. Você não acha que ele chegou no Vidal? Ele tá colocando os garotos antes. Falou pro Vidal. E ele tá fora contra o Atlético Mineiro sábado. Sim, foi. Quer dizer, agora a tendência é jogar o Matheus França. Acho que esses últimos jogos, depois que passar isso tudo aí vai botar um joguinho ou outro pra jogar ali, correr um pouquinho, obrigado, tchau. Você não acha que ele chegou pro Vidal? Joga o resto da temporada. Você não acha que ele chegou pro aí, Vidal e falou, o João Gomes e o Thiago Maia estão jogando demais e você não tem condição física para jogar um jogo todo. Portanto, eu preciso de você em alguns momentos só do jogo. Você não acha? Claro que ele fez isso, eu não tenho dúvida. Ele tão fez isso e tão... O pessoal da CBF acha que ele é tão característica semelhante ao Tite, que ele é o grande favorito para ser o técnico da seleção brasileira. Anotem isso aí. Ele é o grande favorito exatamente pelo perfil, gestor de pessoas. Com quem que ele vai lidar? No Flamengo já tem um monte de estrela, não tem? Seleção, o que vem? Vem uma constelação, né? Na seleção vem uma constelação. Então os caras entendem que ele é o grande favorito para ser escolhido como substituto do Tite. Pode cravar. Eu vou ficar muito surpreso se eu ver o Dorival Júnior no Flamengo em 2023. Para mim vai ser uma surpresa, independente de resultado. Se ganhar a Copa do Brasil, do convite da seleção brasileira. Convite da CBF, que é um sonho dele. Ele tem esse sonho. E eu fiz uma pergunta para ele, perguntei, mas você é um cara que você se julga preparado hoje para assumir? Falou, mais do que nunca eu estou preparado para assumir uma seleção. Eu já completei meus 60 anos de idade, já ganhou também a carteirinha de idoso. Ele falou, mais do que nunca eu estou preparado para dirigir uma seleção brasileira. Então a CBF entende que ele tem uma característica muito semelhante ao Tite, que é um gestor de grupo, um gestor de pessoas. E por isso ele está bem à frente do Abel, bem à frente do
Fernando Diniz. Do Fernando Diniz. Fernando Diniz, esse é... Ué, mas essa foi um dos nomes aí Esse é cogitados. conversa mole pra boi dormir. Fernando Diniz, o time dele pode ver, tudo a mesma coisa. Começa bem e termina uma draga. Bora. Essa é a história do Fernando Diniz. Começa bem e termina uma draga. Alguma coisa ele faz errado. Começar bem e terminar uma draga. Por todo lugar que ele passou é a mesma coisa. Todo lugar é a mesma coisa. Atlético Paranaense, Flamengo, São Paulo, lá, em todo lugar. Fluminense, a mesma coisa agora, entendeu? Tava aí voando, já tá para baixo. Então, o Fernando, eu não vejo possibilidade nenhuma. Acho que o Dorival será o técnico da seleção brasileira pós-Tite. Agora, o... Que é diferente do post-it, né? Só pra deixar pouquinho, que cola, mas porque colou um mesmo. amarela e o outro não. Depende, vai colorido, né? Agora, o... É que no Flamengo é tudo muito mais ruidoso. O Flamengo todo mundo fala. Nós queremos ganhar tudo, nós somos gulosos. Não, e assim, mesmo esse tipo de gestão de crise e tal, no Flamengo é feito de uma forma muito mais, deixa vazar tudo pro público mesmo. Gestão e criação de crise também. Principalmente esse departamento do Flamengo, ele é muito ativo. Crise. O Palmeiras passou por isso não faz muito tempo, só que o Palmeiras é mais discreto e o Abel foi mais discreto. Agora nós limpou estamos um monte, tranquilos, né, Pipernão? limpou a turma lá do Felipe Melo, o Luiz Adriano saiu, depois o Davidson foi pra geladeira e saiu. A molecada, a forma como ele deu uma gelada também nos meninos Patrick que de Paula. subiu, pois é, se achando já os maiores do mundo, os maiores das galáxias. Então, ele fez de uma forma mais discreta, em um processo que também era necessário para limpar um pouco o terreno. O Gabriel Menino pediu desculpa, o Patrick de Paula, que você citou agora, que está encostado do Botafogo, o Verón, que está demorando um pouquinho para se acertar em Portugal e tem um talento imenso, mas também ele se dedica a outras atividades, infelizmente. O menino zagueiro, que aconteceu toda aquela tragédia, enfim. O Palmeiras fez uma bela geração, e que quando o Abel afasta esses garotos no final do ano e não os relaciona lá para o Mundial, muita gente reclamou. Ele sabia o que estava fazendo. Eu senti falta de pelo menos um, mas quem de fato conhecia o bastidor era ele, não era a gente, né? E depois o que aconteceu com esse quinteto de muito talento, eu acho que dá mais razão ao técnico do que a nós críticos. E é uma diferença entre o técnico que tem... Eu só vou rapidinho para um break na TV Jovem Pan. Galera, a gente está com uma baita audiência na TV hoje, então continua com a gente. Já já a gente está de volta, seguimos na rádio e no YouTube. Fala, Maurão. Então, assim, a diferença, né, do técnico que tem um controle da situação, porque já está há mais tempo, então ele já sabe quem são os jogadores, e o técnico está chegando no meio do incêndio. Né? O que eu falo assim, o Dorival ele chegou com um extintor de incêndio debaixo do braço, e os caras falam assim, ó, tá apagando, apaga esse incêndio e resolve esse problema aqui, meu amigo. Ele chegou para resolver, é diferente. As propostas são diferentes dos técnicos que chegam em distintos momentos aos clubes de futebol. É bem diferente. Como chegou o Paulo Souza, como chegou o Dorival, como chegou lá atrás o Jorge Jesus, cada um no momento de uma situação. E o Dorival, acho que dentro daquilo que era possível, agora, repito, é péssimo isso. Isso é um problema do Flamengo, não do Dorival. O Flamengo ter, em 2022... clube que fatura 1 bilhão, não sei quanto, não sei o quê, babá, tem várias coisas positivas, ainda ser gerido dessa maneira. Muda a logística, o roteiro do técnico em função da rede social. Demite o contrato em função do que o cara reclama no Twitter, no Instagram, sei lá onde. E tem esse tipo de coisa, quer dizer, renova o contrato dos jogadores. O que eu acho que o Flamengo deveria ter procurado, isso eu falei no meio do ano, o Diego Alves, Diego Ribas, quando contratou o Dorival, antes até, falou, olha, nós não temos mais interesse em vocês. No futebol de vocês. Agradecemos e tudo. Vamos negociar uma rescisão? Eu não quero ir embora. Mas é desagradável. Você vai ficar treinando aqui e não vai jogar. E encostar. O clube vai ter que pagar. Então paga até o final do ano. Mas eles têm influência sobre outros jogadores. Sim, vai continuar tendo. Já está no grupo. E nisso o Palmeiras fez o certo no final do ano passado. Falamos isso aqui inúmeras vezes. Quando terminou o contrato do Felipe Melo e do do William Bigode. E mais alguns outros. Jailson não renovou, porque já tinha passado o momento. Luiz Adriano, que tinha problema com a torcida a cada 5 minutos. Não vai, acabou. Simples assim, é uma relação profissional. Paga o que tem que pagar, acabou. Não continua, não precisa continuar. Desde que você cumpra tudo que está no contrato, tudo que a lei trabalhista manda, você vai lá, paga, acabou. Não tem discussão. Então resolve. E são jogadores com um espaço. O Diego jogaria em outro clube, o Diego Alves também. Por quê? Porque são caras que estão ali muito tempo encastelados e que têm muita influência no grupo. O Dorival chega, tem que conviver. Você vai treinar o time, é o Flamengo. Olha que chance você tem, Dorival. O cara estava lá no Ceará, antes estava desempregado. Fala, caramba, imagina se eu ganho o campeonato com esse time máximo do Flamengo, os jogadores do Flamengo têm. Ele não vai perder uma chance dessa, aceitou. Mas tem um problema. Você tem que conviver com esse problema aqui, ó. Esses jogadores aqui, eles estão... Essa história do Felipe Luiz é um negócio assustador, gente.
Os caras pediram ao árbitro, né, Mauro, que não expulsasse. eu nunca vi isso. Só vou interromper rapidinho, Mauro Betti. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Mauro, para complementar aí seu pensamento. Sim, porque se fosse assim, não expulsa o Rodinei porque ele vai atrapalhar mais o Inter, até entenderia. Mas não foi por isso. Assim, se eles tivessem essa visão, eu até faria certo sentido. Não expulsa não, que ele já falhou no gol do empate, vai que ele falha mais vezes, né? E o Flamengo faz mais gols. Mas não, eles não queriam que expulsasse porque não foi maldade, porque o cara é amigo deles. Olha o nível de brodagem. Uma coisa é você ter, dentro do ambiente de trabalho, jogadores que se entendem, que são parceiros, que se ajudam e tal. A outra, isso é uma panela. O interesse do Flamengo tem que estar à frente, gente, não de um grupo de jogadores. E o Dorival está no meio desse furacão. Pro ano que vem, aí, mas se ele for campeão, eu acho que ele tem condições de ter tamanho para chegar no Marco e vai falar, Marco, é o seguinte, olha, isso aqui fora, tá? Não vai renovar isso aqui, eu quero também essa turma aqui fora, esse aqui não serve mais, vamos trazer aqui tais jogadores aqui, tem uma lista, vamos promover essa garotada, vamos começar ano que vem de outra forma. E outras referências o Flamengo tem que ter. Por exemplo, o Everton Ribeiro, tá desde 2017. O Everton Ribeiro é um cara mais tranquilo ali, tá? O capitão do time depois do Diego. Que voltou a jogar muito bem. Voltou a jogar bem. Low profile, bem mais low profile. Uma coisa, eu imagino o seguinte, uma coisa, pelo que a gente conversa com as pessoas, o Everton Ribeiro com o Gabigol, com a Arrascaeta, com os garotos, com os que chegaram. O outro é o Everton Ribeiro, mas também tem o Diego Alves, tem o Arão, tinha, né? Tem o fulano, tem o ciclano. Você vê aquela reunião de acareação que fizeram lá com o problema do Diego Alves com o Paulo Souza. Foram 5 jogadores para a sala de reunião com ele. É como se o chefe tivesse um problema com o funcionário e aí fosse fazer uma reunião com o chefe do chefe, né? O gerente, o diretor, para resolver o problema. Fosse nós 4 aí aqui, fosse uma turma inteira, vai todo mundo junto, quer dizer, mas não foram os 5 caras da comissão técnica, foram 5 jogadores. Colegas. O que eles têm a ver com isso? Olha a força que os caras têm. Isso tudo foi noticiado, eu não estou contando nenhum bastidor aqui. Então é isso, rapaziada. Vimos um corte aí do bate-pronto. E o Mauro César falando sobre a panela. O que vocês acham sobre isso? Ainda mais esse caso que eu não sabia do Rodinei, do Felipe Luiz falando do Rodinei. Para o árbitro não expulsar ele porque eles são um colega. Que isso? Você tá de sacanagem, Felipe Luiz? Porra! E o que eu deixei no teu comentário o que vocês acham sobre isso e a sua opinião sobre o debate. Quem puder deixar o like, se inscrever, tamo junto. Vai fortalecer demais. E até o próximo vídeo. Eu sou